Olá a todos, essa é uma videoaula. Vamos falar um pouco hoje sobre modelagem de dados e espero que vocês gostem. Seu canal de tutorial e dicas EletroWeb. Modelagem de dados relacional e entidade. Nessa videoaula vamos descrever alguns princípios de como determinar as entidades e o seu relacionamento entre os principais bancos de dados do mercado. A sigla SGBDRS é a sigla usada pelos principais bancos hoje no mercado. A gente vai verificar entre a sua eficiência, o controle de redundância, compartilhamento de dados, controle de acesso, esquematização, natureza autodescritiva, sistema de banco de dados, isolamento, entre os programas e os dados e abstração de dados. Entidade e relacionamento, toda a estrutura de um banco de dados entre o relacionamento, que é a entidade, mais o atributo que ele recebe, é formado por um substantivo simples. Essa entidade, um exemplo como um funcionário, está ligado a um departamento, que é o atributo, ou o funcionário também está ligado a um outro departamento, sua gerência. Não somente isso, mas o cliente, o produto, o item de compra. Interessante é que o atributo que pertence a essa entidade, ela pode ter uma lista extensa. Ela vai receber um ID de identificação, a sua descrição, o tamanho, a cor e um custo. Para conhecermos um pouco melhor essa entidade e atributo, todo banco de dados vai ser identificado em seu diagrama pela chave fechada. Toda chave fechada é a sua entidade, ou ID. Já o atributo ele tem uma chave aberta. Exemplo aqui do lado, a chave aberta mostrando aqui a data de emissão. Esse atributo ele só é importante na tabela, vai determinar como as buscas são feitas dentro do banco de dados. Sem atributos, possivelmente poderá dar erro, não vai encontrar a informação ou a classe e poderá trazer uma informação errada ou um relatório errado e assim por diante. Nesse diagrama de relacionamento, trabalhamos com a chave primária e a chave secundária. A chave primária, o primary key, são identificadas por um símbolo cheio, como na figura ao lado. Aqui do lado, essa chave key, ou chave primária, o exemplo do funcionário. O código que ele recebe é um código primário, que vai ser identificado nas outras tabelas. Exemplo da tabela funcionário, a chave primary key recebe o nome que determina e que vai identificar ele dos demais membros da mesma equipe. Esse código ele é exclusivo dele. Nenhum outro vai ter o mesmo código. Assim, o banco de dados vai saber que aquele código pertence àquele funcionário. Já a descrição centro de custo é uma chave primária, mas pertence a uma outra tabela. A partir do momento que ela é identificada na chave primária, ela já ganha um nome de chave estrangeira. Esse relacionamento entre as entidades fica fácil de ver depois que formamos e montamos um diagrama. Os atributos eles são compostos. Em uma tabela são muito importantes, pois são criados com a soma de outros atributos de outra tabela. Um exemplo, o nome. Quando criamos um nome dentro de uma tabela, nós sabemos que ele vai ganhar o primeiro nome e depois terá o sobrenome. A sua definição é importante dentro do banco de dados, para que as informações não fiquem truncadas, não se perca, dando erro de informação. Outro exemplo é o endereço.
podemos determinar que a rua pode ser uma avenida, pode morar numa casa, num apartamento e assim por diante. Todo esse atributo que ele recebe dentro dessa tabela de relacionamento, junto com atributos compostos, que tem vários itens de descrição entre eles, como cor, tamanho, idade, estados, bairros e assim por diante. Nesse diagrama que montamos aqui, podemos verificar que a chave Prime Key ela está fechada e recebe um código exclusivo. Já o atributo é o nome. O cliente ele tem um atributo nome, poderia ter outro atributo endereço, o outro atributo telefone e assim poderia ser. Já na parte de uma outra entidade que recebe o nome de ingresso, a sua ID de identificação é exclusivo para identificar que aquele ingresso pertence ao cliente específico. Ele recebe a sua descrição, a sua data e a sua validade. Nesse relacionamento que criamos aqui entre o cliente e o teatro, que é um ingresso ou um cinema, ele possui, um cliente ele pode possuir apenas um ingresso, como muitos ingressos, assim como ele também pode possuir nenhum ingresso. Porém, o ingresso ele pode pertencer a nenhum, ou apenas a um, ou a muitos clientes. Esse relacionamento está tudo agregado, é fácil de ser identificado e podemos assim perceber que esse relacionamento dentro de um banco de dados faz com que as informações não fiquem truncadas, as informações fiquem precisas, o relatório saia de forma exata e podemos assim contribuir bastante na elaboração de um projeto. Nessa modelagem de dados e relacionamentos, podemos aproveitar e não só entender o ponto crucial, mas também ter a certeza de que vamos aprender cada vez um pouquinho mais. Na próxima aula, vamos ver mais um pouco sobre ainda a modelagem de dados, o relacionamento de entidades e outras agregações que podemos ainda mostrar aqui para vocês. Até a próxima, pessoal. Vou pausa.